Nessa série para Deus estar com você e hoje é a segunda mensagem. Estamos aprendendo ali com a vida de José para Deus estar conosco em rumo aos sonhos de Deus para as nossas vidas. E eu quero aqui então recapitular algumas coisas para você que não esteve no primeiro dia ou talvez até para lembrar para você que esteve. Vou trazer um contexto aqui sobre a vida de José e lembrar algumas coisas. Mas deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 39, porque dali nós vamos extrair, porque José viveu uma trajetória que parece aos olhos humanos um pouco complicada. Deus dá o sonho para o José lá no capítulo 37. Ele mostra para José que ele iria governar. José compartilha o sonho com seus irmãos e com seu pai. E a resposta desse povo ali ao redor da família dele não foi legal. Os irmãos tentaram matá-lo, tinham inveja dele. O seu pai guardou aquilo no coração. Acontece que José passou por uma situação muito complicada. Ele foi maltratado pelos irmãos. Ele foi lançado num poço sem água, uma cisterna. Ele, antes de ser lançado nesse poço, ele tinha ganho uma roupagem do seu pai, uma roupa, uma manta, túnica. E os irmãos roubaram. Aquilo tinha um significado muito importante dentro da família, dentro do propósito de José dentro da família. E ele foi então roubado, maltratado, lançado nesse poço, se machucou todo. Foi vendido aos ismaelitas. Dos ismaelitas foi vendido para o povo egípcio, especificamente Potifar, chefe da guarda do faraó do Egito. E então as coisas começam a acontecer. Mas parece que começaram a acontecer ao contrário. Porque Deus tinha dado um sonho de governo para José. O sonho falava que José iria governar sobre a sua família, inclusive sobre seus pais. Isso causou uma revolta dentro da família. E foi por isso que tudo então aconteceu dessa forma. E aí então, lá como escravo, um escravo hebreu no meio dos egípcios. Especificamente como escravo de Potifar, chefe da guarda de Faraó. Lá então começa essa trajetória que nós vamos ler aqui no capítulo 39 para ver uma marca registrada na vida de José. E é justamente em busca dessa marca registrada que eu tenho ido há décadas e quero convidar você aí também. Capítulo 39, versículo 1 em diante. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora vem a marca registrada no início do versículo 2. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, note novamente no versículo 3 que o Senhor estava com ele. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então você percebe ali essa marca registrada que é repetida depois várias vezes. O Senhor estava com José. Essa marca registrada é justamente o que nós estamos buscando durante essas semanas nessa série para Deus estar com você. Entender o que significa e entendendo essa trajetória de José, que começa então aqui, ele é escravo, ele se destaca entre os escravos, ele sai do ambiente dos escravos e é levado
para a casa de Potifar, porque o Senhor estava com ele e o fazia prosperar. E lá na casa de Potifar, ele se destaca porque o Senhor era com ele. E Potifar coloca ele como administrador de tudo que ele tinha. Aí, vimos no domingo passado que um dos 5 princípios que nós estamos aqui buscando é o coração de honra. Você vê essa marca registrada que fazia com que Deus estivesse com ele. José era um homem que tinha um coração que honrava a Deus em primeiro lugar, seus líderes, seus irmãos, seus chefes. E vimos na palavra de Deus vários princípios relacionados a essa honra. Você que não viu pode ver ali no nosso canal do YouTube a mensagem do domingo passado. É bem importante. Porque se você começar a aplicar esse princípio em todos os relacionamentos que você tiver, você vai atrair o favor de Deus. Deus vai estar com você. E então hoje nós vamos para um outro princípio na vida de José para nós trazermos para a nossa vida. Então, dessa forma, Deus estará conosco. Em seguida, logo depois que José ele se torna esse administrador dos bens de Potifar, a mulher de Potifar, que nós carinhosamente no domingo passado, como não diz na Bíblia qual é o nome dela, a gente pode dar o nome que a gente quiser, nós chamamos ela de Potiguete, a piriguete do Potifar. E a Potiguete, então, começou a tentar seduzir José. A Potiguete armou um esquema todo, ninguém estava na casa, ela várias vezes tentava seduzir José, um garoto novo, na flor da idade. Imagina. E falamos no ano passado, né, que fizemos uma ideia, porque é óbvio que a mulher de Potifar, um homem do alto escalão. O faraó não era uma mulher desprovida de produção estética. Falei bonito agora. Imagina, se fosse nos dias de hoje, ela estaria munida de tudo aquilo que hoje é disponível de silicone, botox, maquiagem, unha, cílio, tudo. Bem produzida. Né? E ainda assim José resiste. Olha o que ele fala. Está lá no versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele não tinha uma visão simplesmente natural das coisas. Nós vamos ver aqui que José tinha uma visão espiritual das coisas. E é esse princípio que nós vamos aqui buscar para a nossa vida. Porque olhar as circunstâncias e olhar para as pessoas com visão espiritual muda tudo. Muda a trajetória da sua vida. Vai determinar as suas decisões. Vai fazer com que Deus esteja com você. E que você caminhe em direção aos sonhos que Deus tem para você. Ele enxerga com um olhar espiritual. Ele olha da parte natural, como é que eu vou fazer algo tão perverso? Porque o meu chefe, o meu senhor, colocou tudo nas minhas mãos, só me vedou a senhora. Como é que eu vou fazer algo tão perverso e trair ele? E vou pecar contra Deus? Eu fico imaginando um rapaz sendo ali envolvido por tal situação que nós já falamos antes qual era, sozinho, na flor da idade, sendo tentado, e ele então negou aquela tentação, porque ele não queria pecar contra Deus, ele estava vendo aquilo de forma espiritual, porque se ele olhasse de forma natural, ele ia pensar, pô, não vai ter problema nenhum. Afinal de contas, ela que está indo atrás de mim, eu sou empregado, poderia dar todos os argumentos para poder, então, se entregar à tentação. Mas isso não aconteceu porque José tinha essa visão espiritual. Nós vemos ainda outras situações que eu quero compartilhar com você para nós pegarmos isso na prática.
Olha ali no versículo 20, quando então, logo depois que José é então lançado na prisão, porque ele rejeitou a tentação, e a mulher de Potifar, ela acusa ele de tentativa de estupro. Diz assim no versículo 20, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E aí o que acontece? José passa a ser o chefe da carceragem, o gerente, melhor dizendo, porque o carcereiro, que era o chefe, ele coloca tudo ali sob a responsabilidade de José. Mais uma vez, Deus estava com José. E o favor de Deus veio sobre ele, e mesmo preso, o Senhor estava com ele. Porque não foi à toa que o Senhor estava com ele. José tinha uma visão espiritual das coisas. Isso é comprovado quando vem lá o chefe do copeiro, o chefe dos padeiros, vem lá com os sonhos. Isso está lá no capítulo seguinte, 40. E no versículo 8, esses homens falam assim, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Aí então o chefe dos copeiros contou o sonho a José, depois o chefe dos padeiros também. José traz a revelação para aquele sonho, mas o que eu quero me atentar aqui com você é o seguinte, olha só, apareceu uma oportunidade. José estava conectado com Deus, estava ligado. Ele vai lá e fala, não são de Deus os sonhos? De quem são os sonhos? De Deus. Então, conta para mim. O que ele estava dizendo? Eu vou trazer a revelação de Deus para vocês sobre esse sonho. Ele estava se colocando como intermediário entre Deus e as pessoas, e aqueles homens. Ele estava conectado com Deus e Deus estava com ele. E assim acontece. Ele estava olhando de forma espiritual. Ele não apenas ali olhou, eles contaram o sonho. Pô, que sonho complicado, hein? Puxa, que coisa, eu vou orar pela tua vida. Olha, que Deus traga a revelação. Não, ele estava conectado e ele aproveitou aquela oportunidade. Olha, a partir desse momento tudo muda. Ainda assim, parece que ele ficou esquecido. As coisas demoraram 2 anos para acontecer depois disso. Depois de 2 anos, lembram de José, quando o faraó tem um sonho, e aí então o faraó chama José para revelar esse sonho para ele. O sonho que ele tinha. José então faz. Eu quero ver com você lá no capítulo 41, no versículo 16, José responde para Faraó. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Mas vai dar uma resposta ao Faraó através de quem? Dele, de José. José estava com Deus e Deus estava com ele. Ele estava observando as coisas do ponto de vista espiritual. Ele estava ligado espiritualmente. E uma outra coisa acontece depois, porque logo em seguida, logo depois que José revela o sonho, ele é chamado para ser governador do Egito, e então o sonho começa a se concretizar. 13 anos se passaram, foi muito tempo. E dores, aflições, né, tudo aquilo, mas José então passa para um outro estágio da sua vida, aqueles sonhos de Deus começam a se concretizar, e aí então chega uma hora em que José se depara com seus irmãos, e a gente pula para o capítulo 45, e eu fico imaginando, você já se deparou com alguém que te feriu, que te machucou, que te caluniou, falou mal de você, que te quis mal? Já se deparou com alguém? Como foi a sua reação? Ou talvez venha alguém na sua memória agora, alguém que já te traiu, te machucou, te caluniou, te desprezou. Quem sabe você está vivendo isso hoje? Como é que você vai se sentir, vai reagir ao se deparar com essa pessoa? José se depara com seus irmãos, anos depois. Mas agora como governador do Egito,
Os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos e chega uma hora que José não se aguenta. Capítulo 45, versículo 1 diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Versículo 4 diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio isso aqui, o Espírito Santo me faz me conectar com os sentimentos de José. É uma coisa muito louca. E daqui a uns domingos eu vou contar uma história para vocês que aconteceu. Uma experiência espiritual que eu tive com essa situação aqui. E José estava passando por uma mistura de emoções. Por isso que ele chorou tão alto. A gente vê alguns detalhes aqui que fico imaginando ele se lembrando de ser arrancado dos seus pais, da sua família, sendo lançado lá no poço. E você vê ali nos versículos depois, quando os irmãos, aliás, não depois, no versículo antes, ali nos versículos antes, quando os irmãos estavam conversando ali, eles falavam em hebraico, mas José entendia porque era hebreu, só que os irmãos dele não sabiam. 42, 21, ali na parte final do versículo diz assim: vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio essa angústia. Ali é um relato de que José, quando foi lançado no poço, ele clamava por misericórdia para os irmãos. Ele é lançado lá naquele poço vazio, se machuca todo, cara. E eu fico imaginando que naquele momento em que ele era governador do Egito, ele vê os irmãos ali pedindo comida e ele tem uma visão espiritual em relação às circunstâncias. Eu não sei o que você faria se estivesse no lugar dele. Mas eu sei que ele teve uma mistura de emoções naquele momento. Só que ele viu dessa forma aqui. Versículo 5 do 45. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. José estava vendo todas as coisas com uma visão espiritual. Ele não olhou assim, cambada de safado. E agora? Sou governador. O que você faria? Ele não olhou de forma natural, falou: tá vendo? Dei a volta por cima. Vocês me jogaram no buraco, mas Deus é maior do que tudo. Deus está comigo e me fez cabeça e não cauda. Deus até a palavra de Deus para fundamentar. E eu vejo muita gente fazendo isso hoje em dia. E acaba agindo na carne e não no espírito. Essa visão que a gente precisa ter em relação às pessoas e às circunstâncias. Eu vou pedir para você repetir assim uma oração. Faça assim, peça para Deus assim: Senhor, me dá visão espiritual em relação às pessoas e às situações, para que eu possa permanecer avançando nos sonhos do Senhor para a minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. E a visão espiritual, ela é provada mediante as situações de dores.
A visão espiritual, ela vai ser testada principalmente nas situações que te trazem prejuízo. A tua visão espiritual, ela vai ser colocada em xeque quando você for decepcionado, quando alguém te ferir, quando alguém te caluniar, quando alguém olhar de lado para você e você sabe que aquela pessoa não está pensando coisa boa de você. A tua visão espiritual vai ser testada quando alguém fizer injustiça contra você, quando fizer fofoca, quando alguém te atribular. E exatamente nesses momentos você vai ter uma escolha. Ou agir de forma instintiva, carnal e perder o rumo dos sonhos de Deus. Ou agir de forma espiritual e Deus vai continuar com você. São momentos de bifurcação que a gente tem na vida. Só que na maioria das vezes as pessoas não enxergam essas situações como oportunidades. A maioria, grande maioria das pessoas, e eu aqui falo dos cristãos, os que se dizem cristãos, a maioria é dominada pelas emoções, age na carne. Como disse uma vez uma pessoa que eu conheci, eu vou sair 5 minutinhos da cruz. Jesus, deixa eu só sair 5 minutinhos da cruz. Deixa eu descer da cruz rapidinho, aqui para agir de forma carnal, depois voltar para a cruz, como se desse para fazer isso. Não dá. São nessas situações que, em vez de nós nos vitimizarmos e tentarmos nos defender, tentarmos entrar com fortes argumentos, muitas vezes bíblicos, mas, na verdade, tudo isso fundamentando a nossa reação instintiva de autodefesa, de preservação, para tentar até atacar a outra pessoa. Mas são escolhas erradas. Nós precisamos agir no espírito. Então tem algumas coisas que a gente precisa entender para ter essa visão espiritual e colocá-la em prática. Não nos deixar agir na carne, mas se fortalecer em meio a essas situações, sair dessas situações fortalecido, entender a sua guerra interior no momento em que vem essas tentações ou provações ou até correções da parte de Deus. Porque as dores vêm por meio dessas 3 formas. Às vezes são tentações, às vezes são provações, são testes, e às vezes são correções da parte de Deus, porque Ele está querendo te alinhar em alguma área. Ter a visão espiritual das circunstâncias e também da ação das pessoas vai mudar tudo. Vai mudar as lentes pelas quais você enxerga o mundo, e isso vai te levar em direção aos sonhos de Deus. Para que você faça como José, tenha uma visão espiritual em relação às pessoas, às situações, você precisa, primeira coisa, desejar. Desejar, primeira coisa. Aprender é a segunda. O quê? A reconhecer é a terceira. A remover, a rejeitar as suas ações instintivas, carnais, é a quarta. E a quinta é aprender a dominá-las. Tá fácil? Não tá não, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem jeito. Você quer? Eu busco isso há anos. E é bom demais porque a gente vai crescendo. Porque aí a gente apanha da vida, apanha das pessoas. Acontece isso tudo aqui que a gente falou. E é muito bom quando a gente é aprovado e age da forma espiritual. A gente vence. Agir como José agiu. Ele se manteve firme nas tentações. Passou por provações ali, em várias situações ele foi aprovado e Deus estava com ele. Ele se deixou usar por Deus nas situações, em vez de se vitimizar por estar passando uma situação de injustiça, de dores, que, olhando humanamente falando, ele não merecia. E muitas vezes a gente se queixa, mas porque a gente não entende. E tem situações que a gente realmente não vai entender. Talvez tenha algumas respostas que a gente queira que a gente nunca vai ter.
Mas a questão não é ter a resposta, a questão é reagir. Como que nós vamos reagir nessas situações? É exatamente isso que vai te levar a Deus andar com você e você experimentar os sonhos de Deus da sua vida. É a visão espiritual quando as pessoas agem contra você ou quando você acha que elas estão agindo contra. Tem isso também. Também tem uma outra situação, tem uma visão espiritual quando tudo parece bom. Tem gente que pede bênção para Deus e Deus dá, e a bênção se torna em maldição. Se a pessoa não enxerga com olhos espirituais, acaba também desviando a pessoa dos sonhos de Deus. Porque passa a ter aquilo que tanto pediu, mas não age, não usa da forma espiritual. Se entrega também à tentação, se entrega aos seus desejos, e então perde a rota dos sonhos de Deus. Então, precisa haver um desejo crescente nos nossos corações. É a primeira coisa. Porque se essa chave não virar no teu coração, se isso não for uma decisão até o fim da sua vida, fica perigoso. Por quê? Porque o ser humano natural é conduzido pelo instinto. Nós, quanto menos espirituais estivermos, nós vamos ter reações primitivas. Pessoas que se dizem cristãs, que se dizem de Deus, pastores, têm reações primitivas quando algumas coisas acontecem. Muitas vezes com uma roupagem de espiritualidade. Acontece direto. Se não andarmos no espírito, nós vamos ter reações carnais norteadas pela justiça própria, pelo ego, e vamos achar que estamos espirituais. Só que o resultado, no final, não vai dar bom. O tempo fala. Mas, se, mediante as situações de injustiças, de guerras, de dores, de prejuízos, nós nos mantivermos com visão espiritual, enxergarmos como José enxergou e como Jesus enxerga, aí tudo muda. As nossas lentes pelos quais enxergamos as pessoas, muda tudo. Porque a gente não olha para as pessoas com o olhar de quem causou dor, mas quem está sendo um instrumento para oportunizar a nós o nosso crescimento. Porque foi assim que José olhou para os seus irmãos. E mais ainda, bênção na vida dos outros. Olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Olhar para as pessoas como Jesus olhou e olha para mim e para você. Porque Jesus olha para nós e vê uma pessoa pecadora, ele vê uma pessoa cheia de falhas e erros. Quem aqui é pecador, levanta a mão, por favor, me ajuda. Não vi nenhum mentiroso aqui. Todos falaram a verdade, levantaram as mãos. Porque todos nós... eu não levantei. Fique ligado, ó. Visão espiritual, irmão. Você levantou também? No vídeo está saindo embaixo aqui. Todos nós somos pecadores. Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele se entregou na cruz. Derramou todo o sangue por amor. Para eu e você termos outra chance. E como é que eu vou olhar para as outras pessoas com um olhar de acusação, se nem Jesus me acusa? Ele me dá uma outra oportunidade. Aí quanto mais perto de Jesus, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, quanto mais a nossa mente estiver voltada para as coisas do Espírito, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente vê diferente o mundo, vê diferente as pessoas e a vida fica mais leve. Olha o que está escrito em Romanos 8. Romanos 8, versículos 5 a 9. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito com letra maiúscula, não é de qualquer jeito, vou falar depois. Fica ligado. Você quer o Espírito Santo?
Quem tem a mente voltada, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Visão espiritual. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quanto maior for a sua visão espiritual em relação às pessoas e às situações, vai ficar tudo muito mais leve, mais vida, e vai viver em paz. Sabe por quê? Porque aquilo que para as pessoas naturais machuca tanto para você, você já vai perdoar. Você vai olhar assim, um olhar de compaixão pelo erro das pessoas, você vai olhar acima das circunstâncias naturais, porque a tua visão é espiritual. E você ainda vai ver assim, olha, oportunidade para eu crescer e sair mais forte, por mais que doa, eu vou olhar com o olhar de Jesus, o olhar do Espírito, e vou ter vida e paz. Mas o contrário, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então é o seguinte, se você quer aceitar Jesus na sua vida, quer aceitar Jesus Cristo, faça hoje. Se você não fez ainda, faça hoje, não perca essa oportunidade. E aí não esquece de preencher a ficha e colocar ali, entregar para a pessoa lá da saída, lá da recepção. Para nós podermos te ajudar nesse processo, orarmos por você. Não deixe de fazer isso hoje. Você está andando longe de Jesus, já a conheceu e se afastou? Renova seu compromisso com Ele hoje. Pega essa ficha aí na frente, não perca a oportunidade. Preencha e entregue lá. Eu vou estar orando por você durante a semana. Vou entrar em contato com você. Entregue a sua vida para Jesus. Eu já entreguei a vida para Jesus e tal, mas o Espírito Santo está habitando em todas as áreas da sua vida? Fala sério. Ele está reinando, a sua mente está voltada para as coisas do Espírito. Você está vivendo vida em paz em todas as áreas, o que está faltando? É hoje, gente. É hoje o momento de virar a chave, passar a ter uma visão espiritual das coisas mais profunda, mais ampla, mais intensa, mais forte. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, hoje, nessa noite. O Espírito Santo quer fazer morada em todas as áreas. Se não, o Espírito Santo está me falando que tem várias pessoas aqui que estão lembrando de algumas pessoas que te machucaram. E às vezes quando você lembra, traz dores. Traz indignação. Traz questionamentos. Essa é a oportunidade para você, a partir de hoje, entregar isso diante de Deus. Falar, Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento de ressentimento, de amargura, de indignação, de raiva, de vingança, medo de ser ferido novamente. Não quero mais. Quero ser livre. Quero ter vida e paz. Essa é a vontade de Deus para você. E que você cresça na capacitação para que quando vier a acontecer novamente ou posteriormente, você possa olhar com os olhos do Espírito e vencer. É preciso desejar crescer nessa arte, gente. Nessa arte de contrariar esse sentimento. Essa é a primeira coisa. O que eu percebo na maioria dos cristãos é que não existe uma postura já inicial de perceber que a sua reação está sendo carnal. É o que mais acontece. Porque é preciso reconhecer, a primeira coisa é reconhecer. Para então rejeitar esse sentimento. Rejeitar esses pensamentos, não aceitar. Não dá. Não quero. Eu quero olhar com um olhar espiritual para essas pessoas, para essas situações. Senhor, me ajuda. Aí sim ele entra em ação. Aí ele entra.
Porque não dá para ficar preso no passado. E aqui a gente vê José. José não estava preso no passado, mas ele estava olhando para o futuro. Deus me mandou na frente de vocês para trazer vida, salvação. Então fiquem tranquilos. Vou dar de tudo para vocês. Vou dar de comer, vou abençoar vocês e os seus filhos. Oh, Deus. Tem coração de honra, visão espiritual das coisas. Andava conectado com Deus e por isso ele viveu intensamente os sonhos de Deus e serve de ensino para mim e para você hoje. Então, desejar crescer nessa arte de contrariar esse sentimento de amargura, de ressentimento, de ódio, de vingança, de questionamento, de medo de ser ferido novamente. Não dá para ser mais escravizado por essas coisas. E isso vai ser testado justamente quando alguma situação acontecer ou alguém se levantar para ir contra você. Mas, a partir de hoje, todos aqui, em nome de Jesus, sairão capacitados pelo Espírito Santo de Deus para, quando se depararem com essas situações, não vão mais agir na carne, vão agir no Espírito. Se porventura começarem a agir na carne, a alma começar a querer aflorar e dominar, a tua reação instintiva começar a querer dominar, a chapa começar a esquentar dentro de você, você vai se lembrar, o Espírito Santo vai trazer a tua memória, você vai, então, reconhecer que está agindo assim. Você vai rejeitar esse sentimento, esse pensamento, você não vai aceitar, e você vai se posicionar para remover isso da sua vida na força do Espírito Santo. Assim vai ser. Todo mundo aqui, em nome de Jesus, sem exceção, vai sair daqui com essa capacitação espiritual. Nós vamos orar aqui agora no final, para que essa capacitação venha sobre a sua vida. Se o teu coração estiver aberto, se você receber Jesus no seu coração, e Jesus é quem envia o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, você vai receber aquele que é tudo em todos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, para te levar a viver em outro nível de vida. Não olhando como todo mundo vê, mas olhando do ponto de vista espiritual, com as lentes espirituais. Amém? Enxergar com a lente da palavra de Deus. Porque não basta só remover. É um passo. Você desejar aprender a reconhecer, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo mostra, revela. A palavra de Deus nos ensina as obras da carne, Gálatas 5. Nós aprendemos uns com os outros dos relacionamentos que temos nos grupos de crescimento. Aprendemos na palavra de Deus também durante a semana nos grupos de crescimento. E já fica o convite para quem quiser, quarta-feira, 7h30, aqui na reunião de crescimento. Você que não está em nenhum grupo de crescimento, venha quarta-feira, 7h30, ali no nosso espaço IBG, para a nossa reunião de crescimento. Para você, durante a semana também, ser ali alimentado, ferramentado, capacitado no Espírito, para continuar crescendo nesse processo. Mas, aprendendo a reconhecer mediante o filtro da palavra, nós também precisamos aprender a dominar, mas a gente só consegue chegar em um ponto se a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Naquela situação que você é testado, que você é provado, como é então que você deveria agir? Essa é uma das perguntas que eu faço para as pessoas quando estou aconselhando, porque eu vejo que a maior dificuldade é justamente reconhecer que a sua reação carnal, instintiva, natural, é pecado. Te afasta de Deus. Aí a segunda pergunta é o seguinte: e aí, o que você deveria fazer? Como é que Jesus agiria no seu lugar? Se a gente não tem conhecimento da palavra, a gente não sabe. Se a gente não se aprofunda em se alimentar da palavra de Deus, ela não está encarnada em nós. Nós agimos pela carne, pelo instinto, não pelo espírito. Porque
A palavra é a plataforma do agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo só age mediante a palavra. Então você precisa buscar a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, para que você possa crescer nessa visão espiritual. Desejar isso na sua vida. Desejar ser uma pessoa diferente, filho e filha de Deus de verdade. Não ser como uma pessoa comum, que não é para você ser. Por isso que você está aqui. Você acha que você veio aqui à toa? Veio de qualquer jeito que você pensou? O Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração. Você acha que foi a dificuldade que te trouxe aqui? O Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração. Quem sabe para algumas pessoas até foram dificuldades que ele permitiu que acontecesse para trazer você. Mas para quê? Para acontecer igual ao José. Parece ser uma situação ruim, mas é para gerar o bem. Olha o que está escrito no versículo 28 ali de Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as coisas, todas as coisas. Todas, as boas e as ruins. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, para quem anda com Deus, até aquilo que parece ser ruim vai dar coisa boa no final. Assim aconteceu com José. A prisão parecia ser coisa ruim. A calúnia, a injustiça parecia ser coisa ruim. E, humanamente falando, foi ruim. Aquele poço, cair naquele poço machucado, parecia ser uma coisa horrível. Mas José entendeu que era a permissão de Deus para levar ele a um nível muito mais alto. E por ele manter a visão espiritual das pessoas e das circunstâncias, ele então experimentou os sonhos de Deus. E é nesse rumo que você vai. Em nome de Jesus, quem recebe, diga eu recebo. É nesse rumo que eu vou. Amém. Jesus enxerga todas as pessoas com um olhar de compaixão. Que em nome de Jesus, a partir de agora, as lentes pelas quais você vai olhar as pessoas vai ser diferente. Seja ligado agora em nome de Jesus, isso na sua vida. Você recebe? A partir de agora, você vai compreender, você vai declarar assim comigo. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, tanto as boas quanto as ruins. Porque Deus está agindo e eu o amo. Repita assim comigo. Eu amo a Deus e vou amar mais ainda. E eu sei que Ele está agindo em todas as coisas. As que parecem boas e as que parecem ruins. Mas eu sei que vai dar bom no final. Repita assim comigo. Quando as coisas ruins acontecerem, eu vou declarar que eu sei que Deus age em todas as coisas para o meu bem, porque Ele me ama e eu o amo também. Repita assim comigo. Quando o tempo ruim vier, eu sei que Deus está agindo, porque eu o amo e Ele é comigo. E tudo isso vai gerar bênção na minha vida e através da minha vida. Repita comigo, em nome de Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Meu coração é de Jesus. Então vou olhar com os olhos espirituais, com visão espiritual, para todas as pessoas, as que parecem boas e as que parecem ruins. Vou olhar com os olhos de Jesus, com olhar de compaixão. Eu renuncio todo olhar natural. Eu renuncio todo sentimento contrário ao Espírito Santo. Eu renuncio todo pensamento natural, carnal, instintivo. Eu renuncio, em nome de Jesus, toda reação explosiva de raiva, indignação, amargura,
tristeza, em nome de Jesus, vai embora da minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo o Espírito Santo que me capacita a enxergar as pessoas com um olhar espiritual. E eu vou reagir de forma espiritual e vou viver intensamente os sonhos de Deus para a minha vida, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Amém. Vamos orar, fique de pé.